SK Soft. A transformação digital da sua empresa já não precisa de ser um problema. A SK Soft é uma empresa especializada em acompanhar a transformação digital das empresas e a melhorar os sistemas informáticos já existentes. Desenhando soluções inovadoras de acordo com as suas necessidades, a sua empresa ficará pronta para qualquer desafio nesta nova realidade. Aceda a www.sksoft.pt para construirmos uma solução informática à sua medida. Agora é que está. Epá, agora que eu ia dizer uma piada macia generola, já não posso dizer. Pronto, já está a Podes gravar. dizer que esta parte não vai para o ar. Olha, vocês não foram alvos de rusgas? Está tudo bem Epá, aí? eu acho que o único que se chama Vieira não sou eu, não é? Mas há aí alguém que se chama Vieira. O meu primo está fodida. Podcast Oceano Azul. Natural, alguma fonte de rendimento. Esta questão das criptomoedas é muito vai. Todos a ganhar um bocadinho mais. Olá e sejam bem-vindos ao podcast Oceano Azul para mais um episódio da série Fundadores. O meu nome é João Cabral, da Startup Sintra, e tenho comigo Tim Vieira, da Brave Generation, Nuno Silva, da Ureplay, Stefano Moraes, da Indico Capital Partners. Se gostam desta série, já sabem, subscrevam para receber as notificações e partilhem para ajudar a divulgar e a chegar a mais gente. Antes de começarmos o aviso legal, todas as opiniões transmitidas neste podcast são pessoais e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro ou recomendação de investimento. Meus caros, bem-vindos. Como não podia deixar de ser, hoje é quinta-feira, dia 8 de julho, e o tema que está em cima da mesa em todos os telejornais, aliás, já nem há Covid, de repente o Covid acabou. O grande tema que temos em cima da mesa é o facto do presidente do Glorioso, Sport Lisboa e Benfica, de seu apelido Vieira, ter sido detido ontem à noite. Eu, se calhar, para dar aqui um bocadinho de organização, porque vocês estão todos com muita vontade de falar, pelo facto do Stefan ter sido um dos participantes da lista concorrente, passava a palavra aqui ao Stefan. Stefan, o que é que vai na alma? É assim, eu para já quero realmente agradecer ter-se acabado com a pandemia, porque talvez nos libertem de uma vez por todas, desde que as pessoas vão tomando as suas vacinas. Eu só não percebo qual é a surpresa disto tudo, ou seja, não é por ser feito parte da lista do João Noronha Lopes, que eu acho que é uma pessoa obviamente séria, foi um bocado surpreendente como é que as pessoas não perceberam essa diferença, não é? Entre uma pessoa que estava prestes a ser presa a qualquer momento e uma pessoa que tem um currículo internacional e uma carreira brilhante, sem cunhas, e uma pessoa, enfim, simplesmente apaixonada pelo Benfica, não percebi bem aqueles resultados, mas em todo o caso, o que eu não vejo é qual é a surpresa, exceto por uma razão, e vou aqui deixar uma recomendação para, além de verem este podcast, verem uma gravação, digamos, do José Miguel Júdice na SIC Notícias, aquele programa que ele faz, ou aquele comentário que ele faz, que é As Causas, no dia 29 de junho, em que ele falou sobre a estagnação de Portugal há 20 anos. E eu já vou explicar o que é que isto tem a ver com o Benfica. Na opinião dele, há estagnação porque há basicamente zero reformas e a sociedade portuguesa não muda, nunca muda e nunca quer mudar. Não há vontade de mudar porque as elites, obviamente, não querem mudar nada, não é? Portanto, isto é um país ótimo, aliás, para pessoas que têm uma vida relativamente boa como a nossa, porque os preços são relativamente baixos e ninguém te quer assaltar na rua, pelo menos, ou, digamos, desmembrar como se estivesses no México ou no Brasil. E o resto da população portuguesa, que é quase toda a gente, não tem sequer tempo para isso, porque está aflita para pagar contas e, portanto, não tem tempo para fazer revoluções, para se manifestar. E, portanto, é a resignação total em que as pessoas já não acham nada disto fora do normal. Os clubes de futebol, como se sabe, é uma pouca vergonha, as câmaras municipais, alguns governantes, muitos banqueiros e muitas outras pessoas que nós todos vamos sabendo, e não há manifestações, não acontece nada. Portanto, há uma resignação total destas pessoas, ao ponto de nós sabermos que há pessoas que são altamente corruptas e mesmo assim ganham eleições. Portanto, sinceramente, nós como portugueses e até nós, digamos como benfiquistas, temos o que merecemos, que é estarmos cada vez mais na cauda da Europa, tanto como país como clube, em que não conseguimos ganhar um jogo, apesar de ganharmos centenas de milhões, que é a mesma coisa que Portugal receber bilhões e bilhões atrás de uns dos outros da Europa e estarmos cada vez mais em baixo, na Liga da Europa das Economias. E, portanto, a pergunta do Benfica é: qual é que é a surpresa quando o elegeram outra vez? Vieira, Tim Vieira, tu tens Vieira de apelido, mas não tens nada a ver Usa com... só o meu primeiro nome, faz favor.
Tim, Tim, chega, tira lá o Vieira daí, please. E ainda bem que o meu nome era Tim Espírito Santo Vieira, ou assim, não, mas tudo bem. Ok, não, mas vou exatamente aquilo que o Stefano disse. Nem é preciso dizer muito mais. Eu, como alguém que estou um bocadinho fora, né, entrei para este país. E logo que eu também percebi que isto havia um jogo que era para alguns e não para todos, uma pessoa até fica triste porque percebe-se que é quase difícil mudar qualquer coisa, até com muito talento ir para cima, abrir portas, todas aquelas coisas que a gente sabemos, e depois também aquela coisa que a gente sabe que as coisas não estão bem, mas não mudam, que é a coisa mais frustrante, é mesmo frustrating, né? Eu fico contente que o Stefano não usou só México e Brasil e não África do Sul, naquele que ele está com as pessoas na estrada. Mas é a única coisa que a gente temos é que ainda somos super seguros. Porque de resto, a gente não está a criar um futuro melhor para as nossas crianças, nem para os nossos netos, nem para nada, porque estamos a ir, nem estamos stagnados, estamos a ir para trás em muitas coisas. Estamos a cair nos rankings, como o Stefano disse, não temos planos que estão a ser executados, não temos nada disso. E depois, né, estamos chocados quando acontece qualquer coisa destas ou assim. Quando eu já tinha ouvido desde há muito tempo, cada vez que a gente fala, olha, há dívidas ali, há aquelas histórias que também já ouvimos. Não sei o que dizer, né? Eu não sei se vai haver espaço na maneira que isto está a ir a velocidade, estão poucas pessoas na prisão, não sei, se calhar é um negócio, abrir prisões privadas com alguns luxos e com Sport TV ou Eleven, não sei qual é que é, mas sim, acho super triste que a gente conseguimos não fazer nada e queremos que as coisas mudam. Não acontece. E nem sei se vai acontecer qualquer coisa, porque depois também ainda temos a justiça que é tão eficiente, né? Os casos todos que eles têm, haviam de haver naquele programa Night Court, havia de ser dia e noite as nossas courts, né? Porque, não sei, mas olha, vamos ver. Nuno, para ti. Olha, eu sinceramente não é muito raro acontecer, mas não estou de acordo com o time, porque eu acho que quando a poeira está no ar significa que alguém está a abanar a poeira e finalmente as pessoas começam a perceber que ser chique esperto não compensa. E então isto se calhar não vamos, agora estamos na altura do pânico e do circo, o circo está montado, mas acredito que a médio prazo as pessoas vão ter mais medo de fazer estas falcatruas, porque sabem que agora finalmente podem ser apanhadas e podem ser presas pelos atos que estão a fazer. E então, na minha opinião, é um bocadinho diferente. Eu acho que Portugal finalmente está a pôr estes pulhas na prisão. Atenção, que eu não sei se o Luís Filipe Vieira e todas as pessoas que são agora arguidas e detidas são culpados ou não quero estar aqui a fazer julgamentos antecipados, mas ainda bem que se está a investigar, ainda bem que se está a tomar estas ações e finalmente vejo uma luz ao fundo do túnel em Portugal para se combater de forma veemente este tipo de situação. Tens razão. Deixem-me colocar-vos aqui uma questão. A corrupção no futebol é uma coisa generalizada. Eu penso que mais ou menos aceito por toda a gente que não é uma coisa específica de Portugal. Deixem-me dar este exemplo muito rápido para vocês perceberem o quão isto é padrão. E a pergunta depois que eu vos queria colocar era se vocês acham que existe forma de desmontar isto. Eu em 2012, 2013, montei com mais 2 colegas meus uma startup que se chamava WannaPlayer. Basicamente era o LinkedIn do futebol. A gente queria pegar e juntar os jogadores com os treinadores, os clubes e os dirigentes e os agentes dos jogadores. E fazer esse match online, basicamente era um sistema tipo LinkedIn. E o que aconteceu muitas vezes é que o que a gente começou a perceber, nós queríamos trazer transparência. Era que eles de facto não queriam transparência. Principalmente quem? Os diretores dos clubes e os clubes não queriam transparência. Porquê que não queriam transparência? Porque eles precisavam dos agentes jogadores para fazer circular o dinheiro. Ou seja, vou-vos dar um exemplo, era comum, nós começámos a tentar ajudar na intermediação dos jogadores, era comum, na altura não havia direitos desportivos e direitos económicos do jogador. Era comum, quando a gente interpelava algum clube, não de Portugal, porque Portugal não tinha dinheiro, mas principalmente clubes do Médio Oriente, etc., por norma eles diziam sempre assim, olha, o budget para contratar o jogador é de 1 milhão de euros, por exemplo, em que do 1 milhão de euros é 100 mil para o presidente do clube, 50 mil para o diretor desportivo e 50 mil para o treinador. E a conclusão a que chegámos rapidamente é que não havia nenhum treinador, nenhum diretor desportivo e nenhum presidente do clube, salvo raras exceções, que não tivesse uma offshore. Todos tinham este sistema implementado. Portanto, não havia motivação para fazer subir jogadores dos juniors a séniores, havia motivações para contratar jogadores, porque era a única maneira do dinheiro circular e de se conseguir, por um lado, lavar dinheiro,
por outro lado, receber comissões. E o agente é a peça fundamental. Por que razão é que o Benfica, ou o Porto, ou o Sporting, para contratar um jogador ao Marítimo, precisam de um agente de jogadores? Então, não têm advogados, os outros não têm advogados, não se conseguem sentar à mesa e elaborar um acordo. Para que é preciso um agente intermediar a negociação entre clubes? Para representar o jogador, ainda vá que não vá. E é para isso que ele serve, porque é o agente que serve de intermediador aqui e faz circular o dinheiro depois pelo resto do sistema. Agora a pergunta é, isto já acontece há anos, é prática comum internacionalmente no futebol, toda a gente de alguma forma compactua com isto. Vocês acham que é este caso do Luís Filipe Vieira que vai mudar o paradigma, ou isto é business as usual e continua a rolar como está? Eu acho é que tu depois dessa explicação vais ser chamada a uma comissão de inquérito. Não, atenção, eu disse que eram os pedidos que eles faziam, eu não havia feito nenhum negócio. Mas é comum. Mas atenção, deixa eu dar aqui um exemplo. Não é muito diferente do que acontece no Porto, não é? Temos o presidente Pinto da Costa, mas depois quem faz a gestão da intermediação é o filho, Alexandre Pinto da Costa, que tem a sua empresa de intermediação de jogadores e pronto, participa regularmente em negócios do Futebol Clube. Eu como isto não é a ver com rugby, eu vou mute. Eu vou para o mute. Não, mas a pergunta é, isto é prática comum no futebol? Portanto, até que ponto é que isto muda ou não muda, não é? Se calhar muda, João, ou seja, isto, eu estou com o Nuno nesse aspecto. Pouco a pouco, estas coisas, quando são desvendadas, vão descobrindo os podres e, agora, isto demora décadas, porque como nós vimos, andava aí agora um mime há pouco tempo, do Platini e de mais uns quantos assim, que todos eles estavam presos ou tinham sido afastados do futebol, porque realmente é em todos os países, é uma vergonha, não é? Mas pouco a pouco eu acho que as coisas estão a melhorar. Mas o Luís Filipe Vieira foi sobre o futebol ou era outros negócios? É tudo, um bocadinho tudo. Um bocadinho tudo. Okay. É assim, supostamente está em segredo de justiça, mas já se sabe. Há duas coisas ali que a princípio estão na linha de orientação. Uma tem a ver com transferências de jogadores, exatamente dinheiro que é pago a agentes e que depois circula pelas offshores para benefício dos intervenientes. E outra tem a ver com as compras das ações do Benfica lá por parte do outro participante, que é o tal do Rei dos Frangos, o José dos Santos, ou algo do género, também com suposta beneficiação, porque eles depois têm outros negócios entre eles. Parece-me óbvio que isto é uma novela que não vai acabar, não é? E vamos ver se as pessoas realmente são condenadas ou não. Até lá são inocentes. Claro. Não. Muito A única bem. maneira de acabar com isto é agarrar na bola e correr com ela na mão e chegar ao outro lado e pôr a bola no chão, e quem não quer tenta parar. E eu vejo aqui o Nuno Silva, que até podia jogar muito bem comigo, eu e o Nuno, a gente conseguia ganhar o jogo contra o João e o Stefano, sem dúvida. Não sei, também não sei a velocidade que eles podem ter uma velocidade incrível. É verdade. Se for para evitar choques, a gente até é capaz de safar. Agora, naquela cena de... Não, e o pior é que os jogadores, o pior é que os jogadores de futebol ainda caem mais do que os do rugby. Não sei, não quer dizer nada. São umas primadonas. Bom, muito bem, vamos saltar para os temas da atualidade. Time, traz-nos aqui a questão que está a preocupar a China, é a sua baixa natalidade e a alteração aqui da legislação, começar a terem mais filhos. Então estão com o mesmo problema que Portugal, incrível, né? Que temos um problema em comum com a China, é que a população está a cair. Nos anos 90 estava com 1 bilhão e era um problema, tínhamos chineses a mais, estavam pobres e precisavam ter menos chineses para a média ficar mais rica, né? E terem mais possibilidades. E obviamente então fizeram esta lei que só podiam ter um filho, que ia ajudar. Como a gente sabe, quando a China diz que vai fazer uma coisa, fazem as coisas mesmo muito bem feitas. Então aquilo de um filho foi mesmo bem implementado. Tão bem que agora estão com esse problema. E estão com problema porquê? Porque ficaram com poucas meninas, têm muitos meninos, porque as pessoas guardavam os meninos e não ficavam com as meninas. E muitas dessas crianças até agora estão a ficar prima donnas, porque têm 4 avós, os pais, tudo, então já não querem trabalhar nem fazem o que a China precisa que eles fazem, que é telefones e coisas baratinhas. Estão a querer ter vidas melhores e, obviamente, o comunismo não é para fazer vida de princesas e princesos, né? É para ter um sistema diferente. Então isso até pode ser um perigo para os votos no futuro, que não é o que falam, mas é o que a gente consegue começar a deduzir. É um grande problema. Agora disseram que as pessoas podiam ter 2 crianças, mas também ninguém ficou muito interessado, porque a vida também está a ficar mais cara
e já perceberam que ter um é ok, chega, e agora até disseram que pode ter 3, para aqueles que ainda tiveram 2, mas para alguns, não é, que podiam ter. Só que muitos desses que queriam até já não estão na idade, já passou o sell by date, né? Já não dá para terem mais crianças. Então estão aqui num problema grande que só pode ser resolvido com fazerem muito amor, ia usar outra palavra que não ficava bem, mas vai ter que ser mão à obra, né? Pilas à obra, mas a verdade é isso, e agora vamos ver como é que isso vai funcionar. Vão pagar mais dinheiro para pessoas que tiverem mais filhos, para verem se um dia estes filhos pagam mais taxas. Então vai ser lindo. É só dizer que pelo menos está aqui um problema diferente, que a gente não tínhamos pensado muito. Então quando a gente está aqui sempre a fazer predictions que a população vai chegar a 15 bi e sei lá o quê, temos que lembrar que agora só temos a África mesmo que pode ajudar a chegar àqueles números muito altos, mas até a África, com mais educação, começam a perceber que menos filhos às vezes é melhor, e esses números todos que estavam em grande crescimento, que Portugal também tinha há 50 anos atrás, que a nossa média também era 5 crianças, não sei, mas era muito mais, porque eu tenho família que tinham muito mais, também mudou. Então é isso. Eu vi um documentário semana passada sobre esta temática, em que, de facto, a população mais nova e muito ligada à área tecnológica também está a sofrer este paradigma de trabalho. Lá, a mnemónica é 996, que é trabalhar das 9 às 9, 6 dias por semana. É giro que esta semana eu e o Nuno comentámos aí uma publicação de um jovem nas redes sociais pela questão da produtividade e o número de horas, que deveríamos baixar para as 35 horas, e já estava o pessoal a dizer, e porque não 30, não é? Houve também uma deputada aí que teve essa brilhante ideia de reduzir para 30 horas semanais de trabalho, e quer dizer, é o oposto do que acontece na China, não é? Mas também este fator de trabalho intensivo faz com que haja depois este processo que é, o pessoal não quer ter filhos. Já ninguém está muito para aí virado. Soluções para isto. O que é que vocês acham que a China vai fazer para dar a volta aqui a estes... Uma vacina. Eu acho que é uma vacina. para eles reproduzirem. A próxima vez que a gente começar a tossir, vão ver quantos é que vão ficar grávidos. Vamos ver. Muito bom. Não era de admirar, não. Saltamos aqui das policies da China e o Nuno Silva vem-nos informar que os portugueses continuam a guardar dinheiro debaixo do colchão. Nuno, como é que é? É verdade. Isto, por um lado, pode ser uma boa notícia, por um lado, pode ser uma má notícia, não é? Isto porque o segredo da riqueza é gastar-se menos do que o que se ganha, não é? Mas não significa que a gente pare de investir o nosso dinheiro, até porque, como toda a gente sabe, acho eu, não sei se toda a gente sabe, se cá estou a exagerar, mas dinheiro debaixo do colchão ou guardado em casa, cada dia que passa vale menos, não é? E às vezes as pessoas não têm muito essa noção. 1000 euros hoje não vale a mesma coisa que 1000 euros daqui a um ano ou para a semana, etc. Então, esta notícia pode ser boa porque as pessoas finalmente estão, e também motivados pela pandemia, começaram a fazer aqui alguma poupança, até porque não tinham muito para onde gastar, não é? Tinham que ficar em casa. E não foi só Portugal, foi a parte também de todo o mundo, não é? Mas vemos que realmente estas pessoas, estava aqui um dado interessante, estou aqui a ver, que isto é uma notícia que saiu no Jornal de Negócios, é que 58,5% das pessoas deixaram o dinheiro à ordem, ou seja, eu acho que deixarem debaixo do colchão ou deixar o dinheiro à ordem é quase a mesma coisa, porque terem dinheiro à ordem e não investirem o dinheiro em lado nenhum, estão a perder dinheiro, meus caros. Por isso, toda a gente estiver aí em casa, pá, comecem a pensar que se tiverem algum dinheiro à ordem e tenham poupado agora nesta altura, façam, epá, nem que seja um PPR para pôr isso a rodar. A boa notícia no meio disto tudo é que, efetivamente, a literacia dos portugueses relativamente a produtos financeiros tem aumentado. Nós temos aqui um aumento das pessoas a comprarem ativos, também se calhar até motivado pelas bitcoins, não é? Mas temos aqui um aumento das pessoas a investir em fundos, ações, etc. E para ter aqui
uma ideia, apenas nos primeiros 5 meses de 2021, estes produtos de investimento captaram 1.700 milhões de euros, ou seja, só para ter uma ideia, foi o montante anual mais elevado desde 2005, curiosamente antes do subprime, não é? Não sei se isto quer dizer aqui alguma coisa ou não, ou se é alguma previsão de qualquer coisa que irá acontecer, mas realmente significa que existem alguns portugueses que estão a depositar o seu dinheiro mais em produtos estruturados, percebem claramente que estes produtos acabam por ter um retorno a longo prazo muito mais interessante que um depósito a prazo, que não dá nada, não é? Ao fim e ao cabo, um depósito a prazo ou ele estar à ordem hoje em dia é quase a mesma coisa, porque temos os juros, alguns até negativos, veja-se o caso da Alemanha, por exemplo. Vocês acham que essa poupança tem alguma coisa a ver, ou essa poupança não, esse investimento que sinalizaste aí nesses primeiros 5, 6 meses, terá alguma coisa a ver com estas novas plataformas que apareceram para retail, para pessoas normais poderem investir, e daí também estes investimentos todos em criptomoedas, como é o caso do El Toro? Eu não tenho evidências sobre isso, obviamente, vou falar meramente através da minha percepção, mas acho que essas plataformas como o El Toro, as plataformas da XTB, do Big, do Best, estão cada vez mais ágeis, estão cada vez mais práticas. Hoje em dia até tens robôs que podes copiar, dizes, olha, eu quero investir conforme este robô está a investir, ou conforme este investidor está a investir, e só quero ir atrás dele. E isso, efetivamente, permite que as pessoas com 2 ou 3 cliques investam em CFDs, em ETFs, em índices, forex, por aí afora, e concordo contigo, sem dúvida que essas plataformas, ao tornarem-se mais user-friendly, com certeza acabam por captar mais pessoas para esses produtos financeiros mais complexos e mais arriscados. A empresa que vocês investiram, que é liderada por um português, estão a faltar o nome, como é que se chama? Anchorage. Eles já estão ativos em Portugal ou é só nos Estados Unidos? Eles estão ativos nos Estados Unidos e eles são uma empresa que é um banco custodiante para outras empresas e, portanto, não são para o mercado, digamos, de retalho. Portanto, as pessoas, quem pode investir via a Anchorage são outros bancos e outras instituições financeiras. João, deixa-me só te fazer aqui uma chega muito rápida que acho que é interessante para finalizar, que é, de acordo com a pergunta que me fizeste, também há aqui um fator que pode ser importante, que é Portugal, num âmbito de 26 países participantes, ficou em 7º lugar no indicador global de literacia financeira. E, obviamente, quando há mais conhecimento, mais informação, as pessoas também se sentem-se mais confortáveis para aderirem a instrumentos desta natureza. Olha, boa. É por isso que eu guardo meus bitcoins ainda embaixo do meu colchão também, os bitcoins ficam lá. E eu fico contente que há pelo menos dinheiro embaixo dos colchões, hein? Porque às vezes eu nem sei onde é que anda o dinheiro, porque agora com os moratórios acabarem, com tudo a acontecer, olha, ainda bem que há dinheiro embaixo do colchão. Pelo menos eu vou chegar a casa hoje, vou ver onde é que a minha esposa faz com o dinheiro. O teu está na garrafeira, o teu está na garrafeira e ao fim de semana... Não, agora estou a acabar com tudo, estou a gastar o dinheiro todo. Então. Garrafeira não é digital, não são NFTs do time, sério. Vai todo ao ar. Alright, muito bem. Stefan, traz-nos aqui a temática da vacinação e as suas variantes. Assim, não podia deixar de falar outra vez deste tema, porque é assim, eu acho que está-se a instalar uma confusão completa, que eu percebo que para os governos portugueses e para os dos outros países seja difícil, mas de uma vez por todas. As vacinas funcionam, mesmo contra as variantes. Podem funcionar um bocadinho menos, mas funcionam, já há estudos. E realmente, quando existem certificados digitais de vacinação e depois as pessoas não são, de certa forma, incentivadas a vacinar-se porque o certificado digital de vacinação, ter ou não ter, é mais ou menos a mesma coisa, assim não conseguimos. Portanto, eu acho que tem sido uma pena, está-se a começar a fazer isso e na Europa já se está a começar a poder viajar com os certificados, mas mesmo dentro dos próprios países, e alguns países da Europa estão a fazê-lo, caso tenha o certificado digital, pode almoçar ou jantar dentro do restaurante. Não tem, desculpe, não pode. Isto também é uma forma de empurrar as pessoas para a vacinação rápida e, mais uma vez, não é para estar a enganar as pessoas, é porque realmente as vacinas funcionam de uma forma geral. E eu começo a ver também muita gente a questionar se vale a pena porque, basicamente, bom, se é igual eu ter ou não ter a vacina. O certificado digital, afinal, não serve para nada. Portanto, acho que é triste estar-se, por exemplo, a fechar atividades económicas quando morrem demasiadas pessoas, mas poucas, de certa forma, menos de 10 pessoas por dia, é muito menos, graças a Deus, do que já foi, quando se podia resolver esta questão com realmente forçar, digamos, o uso do certificado digital e não a estar a forçar mais fecho da economia, porque nós já estamos
digamos, de tanga. Como dizia um ex-primeiro-ministro, o país está completamente rebentado em termos económicos. Portanto, tem que se abrir a economia, tem que se abrir a questão das viagens na Europa inteira, mas tem que se garantir que as pessoas estão vacinadas, porque a chave está na vacinação, não está em proibir atividades económicas e algumas proibições que claramente não fazem sentido e que são contraditórias umas com as outras, e não há um discurso claro, não é só em Portugal, mas de uma vez por todas, vacinar e usar o certificado para que as pessoas se incentivem a vacinar. Não, mas, Stefano, eu até vou um passo atrás. Nem faz mal se estás vacinado ou não estás. Porque vacinado também transmites, também dás. O único risco que estás a dar é alguém que não está vacinado. Se foi a escolha dele, foi a escolha dele. Mas essa pessoa já está aberta a abrir a economia, não quer saber. Está a perceber o que eu estou a dizer? Não é se a vacina parava a transmissão, era uma coisa, mas também não para. Então, está a perceber? A gente está aqui a dizer, vamos ainda vacinar mais. Se estamos a forçar, para quê? Se está ok, que quem não quer estar vacinado, não está vacinado, e é uma escolha, e tudo bem, no problem. E eu vou dizer a verdade, eu não quero que os meus filhos sejam vacinados. Para quê? Qual é o risco deles? Super low, qual é a diferença? E eles também vão transmitir, até se serem vacinados. Então não muda nada, está a perceber o que eu estou a dizer? Eu acho que a gente até pode ir um passo atrás e decidir disso de uma vez para sempre, porque no, it doesn't make sense. E a verdade é, até alguns números que a gente agora vai ver, até estamos a morrer menos que uma flu normal, ok? Claro. Então, it makes no sense. Não estão totalmente vacinados que têm risco, não é? E, portanto, essencialmente, para que isso seja, para que se consiga realmente cobrir pelo menos as populações com risco, se calhar não são os jovens de 18 anos, não têm risco. Mas esses as pessoas mais velhas já estão vacinadas, ou vão ser vacinadas, e esses tudo bem. E até se uma pessoa de 90 não quer, porque, sei lá, não quer, pá, é o risk. A gente tem que assumir e ter uma escolha, não é? Eu estou de acordo. O problema é que estamos a tratar as pessoas vacinadas e não vacinadas todas da mesma maneira. E, portanto, vamos manter as pessoas presas até quando? Porque vem a variante lambda agora e a seguir será a variante não sei quê. Não é sustentável. Tem que se deixar as pessoas agora viverem a sua vida, e há riscos, com certeza que há riscos. Nenhum de nós quer ser afetado pelo Covid, nem as nossas famílias, e se Deus quiser, ficará tudo bem. Agora, continuar a manter toda a gente presa, particularmente os que já estão vacinados, isso é que não pode ser. Corremos o risco de ficar reféns da ditadura do zero, das pessoas, porque, quer dizer, isto dá jeito a algumas pessoas, não é? Quer dizer, dá jeito todo este controle que têm sobre a população não é? Mas quem é que paga depois? Nós somos especialistas em Portugal em inventar regras e burocracias. E eu, cada vez que vejo aquelas coisas nas praias com milhares de bandeiras e de regras, e é proibido, e vá por aqui, e vá por ali, isto é o que os burocratas adoram, que é dar ordenzinhas às pessoas como é que devem conduzir a sua vida e por aí fora. Mas isso não vai salvar vidas nenhumas. Isto é um disparate completo e, portanto, já chega, já basta. Vamos garantir que as pessoas estão protegidas e que devem ser protegidas e que o querem, que o podem fazer. Obviamente temos que garantir que a maior parte da população é vacinada, porque senão então temos um problema maior. Agora, por exemplo, outras vozes que se ouvem internacionalmente dizer, não, isto agora, enquanto o mundo inteiro não estiver vacinado, também não podemos libertar o resto do mundo que já está vacinado. Não, desculpa lá, isto é impossível, não é? Impossível, isto é um objetivo impossível. E não vão dizer a nenhum país que ainda não tem, por exemplo, Portugal, ainda tem uma percentagem relativamente baixa de vacinação. Olha, desde já, de sua livre e espontânea vontade, metade das suas vacinas que ainda não, que a sua população própria não está vacinada, dê lá ao Burkina Faso. Quer dizer, ninguém vai fazer isso, não é? Por muito generosos que nós todos sejamos. Portanto, é surreal o que está a acontecer e realmente é incompreensível como é que se está a querer manter as populações todas presas. Vá-se lá saber porquê, mas começa a haver teorias da conspiração, obviamente, não é? Tem que se libertar as pessoas e na minha opinião, as pessoas devem ser vacinadas, eu não tenho problema nenhum com isso, confio na ciência. Agora, seguramente manter as pessoas que já estão vacinadas presas é que não. Muito bem. Não, mas faz todo o sentido. E nós temos, e a nosso favor, temos o facto da aceleração agora da vacinação, não é? Atingimos uns valores altíssimos nos últimos dias, estamos aí a liderar até o número de vacinação por dia. De facto, está a morrer muito menos gente, naturalmente, até porque os mais frágeis
não é? A população mais idosa, em grande parte, já está vacinada e, em grande parte, os que tinham mais problemas também já faleceram. Portanto, é natural que agora haja menos gente. Mas, de facto, tem que acontecer duas coisas. Temos que abrir as portas e pôr vacinas o mais rápido possível em toda a gente para conseguirmos ter o maior número. Quer dizer, não faz sentido nos dias de hoje estarmos a limitar cada vez mais isto, porque economicamente a gente não tem como resolver este problema, não é? Continuamos, há indústrias que estão há 1 ano e meio sem faturar, não é? Malta audiovisual, turismo. Esta malta não gasta dinheiro há 1 ano e meio. Quer dizer, como é que é possível? Os espaços para crianças. Havia aqui em Sintra imensos espaços para crianças. Aquelas coisas das festas de aniversário, não sei o quê, que estavam constantemente cheios. Portanto, tinham uma faturação gigante. Fecharam. Claro. Fechou tudo. Tudo, Desapareceu a tudo. noite toda e tudo Desapareceu isso, tudo. imagina. E quer dizer, as crianças podem ir à escola, vão à escola, estão 5.000 crianças numa escola, se eu preciso, mas depois o espaço ali ao lado não é permitido funcionar. E aquilo é o sustento de famílias, não é? Não, há coisas que não fazem sentido. Ainda agora ouvi uma ridícula que foi eles permitiam ir a um restaurante à hora do almoço e ao jantar já não permitirem, quer dizer, então o Covid só aparece à hora do almoço ou aparece só ao jantar, quer dizer, isto é ridículo, quer dizer, ou proíbes, ponto, não vais a um restaurante, ou então, quer dizer, não, só podes ir a almoçar até às 3h30 e depois ao jantar já não podes porque o Covid anda à solta. Pá, isto é por demais. A DGS fez um péssimo trabalho, continua a fazer. Eu sei que deve ser complicado, sei que foi uma coisa repentina, mas já acho que já passou tempo a mais para continuarem a fazer esta borrada completa que estão a fazer. Vamos ver o que é que sai daqui. Mas também falta orientação a nível europeu, porque tanto abrem as fronteiras como fecham. Tens a Inglaterra a dizer que tira Portugal da lista verde, depois uma semana depois já está outra vez tudo na lista verde, não é? Quer dizer, isto depois deixa de fazer sentido. Agora a França já está a dizer que não aconselha a vinda a Portugal. Melhor foi Singapura. Singapura has decided que é como outra doença qualquer, não vai mostrar mais os números, não fala quantos morrem, quantos são vacinados, já não há mais nada disso. And that's it. É o que é. A gente tem que andar para a frente, porque de outra maneira estamos a morrer de muitas outras coisas e só o que paramos de tratar outros problemas nos hospitais e em tudo, it's disgusting. E depois, mentality, né? As pessoas, doença psychological e tudo isso, it's too much. Mas, eu concordo, é andar para a frente, abrir ali É seguir o exemplo de Singapura. Muito bem, vamos saltar aqui para outra temática. Nuno, Portugal abre guerra contra os plásticos. O que é que vem aí? Que alterações é que estão aí agendadas? Olha, finalmente, apesar de algumas prorrogações à lei, que já foi feita, salvo erro, em 2018, finalmente, dia 1 de julho entrou uma lei que, nomeadamente na restauração, proíbe a utilização de plásticos para uso único. Finalmente foram tomadas estas medidas. Estas medidas foram uma recomendação, obviamente, da União Europeia. Portugal, e bem, apesar de algum bocadinho tarde, ter já posto agora em prática. Isto é importante porquê? Porque fizeram um estudo acerca do lixo que existia nos oceanos e verificaram que 85% do lixo que há nos oceanos é plástico. E tinha que se fazer qualquer coisa o mais rapidamente possível. Isto não vai resolver todos os problemas, sem dúvida, porque vais continuar a poder comprar essas coisas no supermercado, mas com certeza que vai diminuir drasticamente, nomeadamente o uso das palhinhas, dos copos, dos carfinhos da tanga, etc. E acho que foi uma medida que fiquei muito contente, ou seja, quando fores agora a um takeaway, tens de começar a dar o teu Tupperware. Pode parecer ridículo, mas é assim mesmo. Eu atualmente já vou às compras, porque a minha mulher obriga-me a ir às compras e eu detesto. E levo um saquinho daqueles do IKEA ou do Pingo Doce ou whatever para levar as minhas comprinhas lá e ótimo, meto lá, já estou habituado àquilo e poupa-se uma série de sacos. Outra coisa também que entrou em vigor é que tu agora, quando fores às compras, independentemente de levares um saco pequenino, grande ou de papel, etc., vais ter que pagar sempre esses sacos. Por isso, cada vez mais, eu acho que nós estamos no bom caminho a nível da implementação destas regras, mas acho que até a nível social ainda precisamos de uma mudança mais efetiva. Eu acho que se calhar temos que pôr os sacos para aí a 5 euros cada saco, que é para as pessoas interiorizarem mesmo na carteira, através da carteira, que têm que tomar estas medidas para resolver este flagelo, não é?
que é a poluição do plástico nos oceanos. Nuno, e preservativos ainda ficam também single use ou também não podem mais ser single use? Opá, não sei, uma boa pergunta, Tíbio, uma boa pergunta que tu colocas. Ele já Ok, está só fora para do cima. mercado dos Ok, preservativos, só não para- precisa de ter atenção a esses Não, é pormenores. que agora vamos Isso era levar quando o era nosso mais próprio, novo. vamos levar o nosso saquinho próprio quando a gente ir, assim, de Ah, papelão. Ora, mas deixa-me lá fazer aqui um contraponto. Eu acho que há muita má informação sobre plásticos e sobre a poluição dos oceanos. Saíram uns quantos documentários que deram aí umas informações relativamente importantes sobre estas temáticas e umas estatísticas que são importantes considerar. Primeiro, relativamente aos oceanos, 60% do lixo que existe nos oceanos relativamente a plástico tem a ver com a indústria da pesca. Estamos a falar de redes e materiais à volta. Portanto, não é a palhinha, não é o saco plástico, é... Segundo o estudo que eu tenho aqui, isso representa 27% do total da poluição dos oceanos. Pronto, então são estatísticas diferentes. 18% é o cocó do peixe. Os gajos... Não, mas o cocó do peixe é fundamental. E como porque é o cocó do Não, eu estava a peixe ver só no Google também. Eu que também faz estava a fazer aqui. alimentar os plânctons e aquelas corais cá em baixo. E como Só que nós o fazemos cocó uma do peixe pesca... agora todo flutua, porque está não cheio de tem para onde ir. plástico. Até Não, o o problema é que não cocôzinho tens volta para peixe. cima. O problema é que não tens peixe, que o peixe está a desaparecer. Esse é que é o problema. E com o resto morre isso também. E depois, outra questão que eles abordaram aí num dos documentários que vi, tinha a ver com de onde é que vinha a poluição maior de plástico. E o que o senhor estava a explicar, estatisticamente aquilo dizia era que mesmo que na Europa e nos Estados Unidos, a partir de hoje não se produzisse mais uma grama de plástico, representava apenas 5% do plástico que é deitado aos mares todos os anos. A grande maioria do plástico é deitado na Ásia e em África, que não tem uma série de instrumentos para se conseguir reter, não é? Nem fazem eventualmente separação de lixo, etc. Portanto, há aqui um trabalho muito grande. Mas tens que começar a dar o exemplo, não é? Porque tu não podes ir para implementar sanções e estas políticas na Ásia e nem em África se tu, na tua própria casa, continuas a não fazer as coisas como deve ser. Acho que primeiro nós temos de dar o exemplo e a seguir sim podermos exigir de outras Não, geografias 100% de essa acordo. atitude, não é? 100% de acordo. Eu não estou a dizer que não se deva fazer. Estou só a dizer Sim, que claro, às vezes claro. andamos aqui a falar da palhinha não é? Dos coisas das bebidas e na verdade tens um elefante na sala muito maior e não está a ser abordado que é a indústria da pesca e a quantidade de material que fica no mar. Mas mesmo a história da isso não é palhinha, para tema. que é que isso serve? Quer dizer, já estou como Isso não é tema. aquele indivíduo do YouTube muito engraçado que faz assim com as mãos. Como é que ele chama o Lemmer, não é? O Caber Lemmer, ou não sei o quê, que é aquele italiano que faz aquela cena isto é assim que resolve, não é? Que é, para que é que serve a palhinha? Tu, mas o copo não dá para beber, está ali com a palhinha para quê? Isso eu acho que é estúpido, pá, pegar no copo e beber palhinha para quê, pá? E siga. Muito bom. Vamos saltar aqui para o Stefan. Stefan, fala-nos da Startup Innovation Cast. Sim, mais uma história de sucesso, ou seja, Portugal não tem só produzido boas startups, mas agora também produziu uma startup, a Innovation Cast, que ajuda as empresas grandes a serem mais inovadoras. Portanto, é uma startup que ajuda à inovação dentro das corporates. A Innovation Cast é uma empresa que já tem dezenas de clientes, entre os quais a DHL, os Cafés Delta, a Nova Nordisk, Mayo Clint, enfim, uma série de marcas grandes em todo o mundo que usam o software dessa empresa portuguesa para internamente as pessoas darem ideias, trabalharem em equipa sobre essas ideias e fazer as coisas acontecer e tornar essas empresas inovadoras. Portanto, software português, plataforma portuguesa que está a ajudar empresas de todo o mundo a serem mais inovadoras e acho que as notícias não são todas más e parabéns à Innovation Cast pelo programa e pelo progresso que têm conseguido nestes últimos anos. Quem são? Quem é que está à frente deste projeto? São founders São os portugueses. São o Leonardo e mais algumas Yeah. pessoas que têm trabalhado connosco aqui no programa da Índico com a Google for Startups e acabámos de fechar uma ronda de investimento maior e, portanto, estão de parabéns a faturar cada vez mais e a ganhar clientes. Até agora, recentemente, começaram a trabalhar com o Departamento de Estradas e Autoestradas da Flórida. Portanto, eles têm clientes no Médio Oriente, nos Estados Unidos, em todo o lado, que usam aquele software para um software colaborativo interno das empresas. Really good. Alright, muito Boa, bem. boa. Tim, short selling. Fala-nos aqui da Edinburgh. Yeah, Hindenburg, então como Hindenburg. aquele espaço, aquele Airship que foi abaixo em fogo, é um bocadinho o que esses estão a fazer em empresas, ok? Então eles vão a empresas que estão em bolsa
que normalmente eles olham e veem que está com um share price que é um bocadinho alto, ou que saíram de lá algumas pessoas importantes, e eles vão e começam a falar com essas pessoas, começam a ver porque saíram, se sabem de alguma coisa fraudulent, desculpa, é o meu português, e depois fazem um bocado de short selling, né? Vendem já, e depois saem as notícias, e obviamente que a notícia leva o share abaixo. Ok? E é interessante, porque estão a fazer pesquisas em muitos, né, diferentes, porque muitos veem a pesquisa para fazer o preço ir para cima, e eles fazem a pesquisa a fazer o preço ir para baixo. Uma equipa pequenina que já tiveram alguns grandes sucessos com isto, e eu acho que é uma empresa que ninguém quer o telefonema à vida dessa empresa, basicamente. Sabem que vem aí bad times. O que está à frente é o Nathan Anderson, e mais o que posso dizer? É mesmo assim que fazem good. Tem muitas pessoas que não gostam, ele está a ter death threats e tudo, então é super interessante, dá para fazer um filme, mas it's happening, né? E eu achei interessante que a gente consegue encontrar nichos em todo sítio, então não sei quem é que vai ser a primeira a trazer os PCI 20 e atacar aquelas 17 empresas que temos lá no 20, mas vai ser interessante a ver qual é que vai ser o Hindenburg português, o nosso titânico aqui a levar empresas abaixo, short selling os nossos stocks, mas eu não sei se a gente tem enough activity. Eu ouvi que o Nuno agora disse que estamos a comprar mais ações, mas não devem ser muitas empresas portuguesas, não sei. Então, não sei se a gente consegue ter short selling will go down. E vai ser difícil, eu não sei a quanto é que está o preço do milênio, mas para fazer um short selling a 20 cêntimos ou 17 cêntimos, não sei. Algumas empresas foram vítimas, foi a Nikola, a Candy e a Lordstown Motors. A Nikola era o Electric Cars, o Lordstown Motors era também os caminhões que iam ser feitos e que já tinham pedidos, e eles conseguiram ver que os pedidos não eram firm orders, eram só mais um questionnaire, um monkey survey, que mesmo firm orders. Então, obviamente, compraram as ações e depois disseram isso, e as ações vieram por ali abaixo. So it's super... não estão a fazer nada ilegal, né? Não, será que isto é um bom short selling? Stefan, na tua opinião, isto é o lado positivo do short selling? Acho que o short selling tem a sua função, claro, e eu acho que há fundos em particular, há fundos ativistas que fazem muito short selling e que colocam as empresas sob pressão, às vezes corretamente, se calhar outras vezes de uma forma excessiva, mas a verdade é que questionar a gestão e ir a fundo nas preocupações e em tentar realmente maximizar o valor dentro, digamos, de um respeito pelos stakeholders, acho que vale a pena. E, portanto, o short selling não é ilegal na maior parte das vezes por causa disso, e havia de haver mais short selling em Portugal às vezes. Acontece é que os acionistas minoritários em Portugal têm muito pouca força, têm muito poucos direitos, na realidade, pela forma como o mercado de capitais de Portugal está organizado e até pelas próprias leis que são fracas na proteção dos interesses minoritários em Portugal, e há sempre um acionista grande ou uma família que controla as empresas, e os minoritários é-lhes feito. E o maior problema é que o short selling em Portugal leva muito tempo. A gente já sabia que estava muitos problemas no Benfica. Se tu tinhas comprado as ações do Benfica à espera de vir a justiça, levar o presidente, estavas à espera, não sei quantos anos é que está em poder, mas o short selling... Há 18, olha, se calhar vai ser mais tempo que a Covid, não sei, mas não sei. Está na altura de sair de casa. Olha, eu vou-te dizer uma coisa, eu não sou muito fã do short selling, nomeadamente na América, aquilo é uma selvageria brutal e a sério, porque até acaba por haver aqui algumas empresas legítimas que... Mas este tipo de short selling que o time estava a falar é interessante, porque eles fazem investigação, pelo que eu percebi, eles veem quanto é que tu estás a fazer bullshit e estás a inventar orders e estás a inventar uma série de coisas, e eles apanham esses mentirosos e fazem short. Isso aí acho super bem, é
é quase o justiceiro, não é, dos mercados bolsistas. Deixa-me só dar aqui uma nota que é interessante. Isto aparentemente parece um bom negócio, mas até pode não ser. Só para ter uma ideia, só o ano passado, em 2020, as empresas neste caso os fundos que apostaram em short selling contra a Tesla, só perderam 40 bilhões de dólares, ok? Por isso, isto nem sempre o short selling pode ser muito interessante. Às vezes enganam-se e às vezes há enganos que levam estas agências mesmo à falência. Mas a Tesla teve por um triz, não foi? Teve várias vezes por um triz, em 2008, nomeadamente na altura dos subprimes, teve mesmo lá, só não foi porque houve um empréstimo da Daimler, que ficou com 10% das shares da Tesla, que salvou ali a nação, mas teve mesmo eu acho quase. que foi um investimento do time. O time na altura acho que investiu e Foi. que salvou. Foi aí. E depois, olha, saí, fiz um quick sell, que foi um problema para mim, mas anyway. Quem perdeu os 40 bilhões, do outro lado do trade, houve quem ganhou esses 40 bilhões. Portanto, Exatamente. Não é? Portanto, eles apostaram mal, às vezes eles até têm razão, mas não se consegue provar o que quiseram provar, ou têm razão antes do tempo e às vezes não serve. Eu acho que o short selling Exatamente. deve ser ilegal na maior parte das questões, e portanto não sou assim tão contra, mas admito que há alguns players que fazem short selling que realmente ultrapassam as marcas legais e aí deve haver consequências, obviamente. Não, eu acho que isto faz sentido em sítios como Lords Motors, que era tudo falso, e há tweets que saem que não são verdadeiros e isto tudo, e eles conseguem ver isso e, obviamente, it's a calculated risk, né? Se eles estão a dizer uma mentira, também o Hindenburg vai ser como o Goldman Sachs de short selling, ninguém acredita. Se não, o Goldman Sachs, quando também não pôr credible information, vai também cair. Então, it's a little bit like that, né? O que é interessante é que super simple, easy idea, com poucas pessoas conseguiram, become an investment firm para o outro lado. E não faz mal se o Nuno não quer saber. They made money. It's okay, Nuno. They don't care. Mas o Nuno chama a atenção uma coisa que é importante, que é, às vezes é preciso aguentar muitos anos. Aquele filme do short selling que mostra aquele gajo que criou aquele fundo de investimento quando foi do subprime. Ele ainda teve uma série de Dr. anos. Blurry. Ele teve uma série de anos com aquilo, a aguentar, acho que até queriam retirar o dinheiro do fundo e ele bloqueou, não deixou retirar o dinheiro. Portanto, ele estava desde 2004, 2005 a avisar que aquilo ia arrebentar e teve que esperar até 2008. Portanto, também não é fácil, não é? E para ele aquilo era evidente, estava mais que visto que aquilo ia arrebentar. Muito bem, mais temas? Não temos, está fechado, não é? É isto. Tinha mais uma coisa, João, tinha-me esquecido porque as pessoas têm dito que gostam sempre de saber de livros diferentes, que eu às vezes digo. Há um livro espetacular que eu li recentemente, para quem gosta de marcas, e para quem gosta em particular de ténis, é a história da marca da Vans. Vocês sabem aqueles ténis, aquela marca do skate e do surf. O Paul Van Doren foi que criou a Vans em 1966 e, se não me engano, faleceu recentemente. Lançou um livro que se chama Authentic, digamos, escrito por ele, ou pelo menos co-escrito por ele, recentemente, que conta a história da Vans, que é uma história incrível, que vai desde não venderem nada ao início para venderem milhões de pares de sapatos todas as semanas, hoje em dia, com aquisições, IPOs, saídas de bolsa, entra o irmão, sai o irmão, zangam-se, compram ranchos, vendem, casam-se. É uma história incrível de como se criou uma marca icónica desde os anos 60 na Califórnia, que hoje em dia é uma das grandes marcas de action sports e de música em todo o mundo. Recomendo. Authentic, Paul Van Doren. E a falar de livros, também lançaram ontem o Startup Nation em português, para quem quer ler em português. Interesting, very good. Nice, temos que criar uma rúbrica, vamos criar uma rúbrica de livros, vamos seguir aqui o exemplo do Stefan, todas as semanas vocês trazem um livro. Eu tive uns Vans, vocês também tiveram, de certeza, toda a gente. Toda a gente teve uns Vans. Bora, vamos criar aqui o hábito de trazer uma boa prática, trazer aí um livro para poder partilhar aqui com a malta. Muito bem, pessoal. Concluímos mais um episódio dos Fundadores do podcast Oceano Azul com Tim Vieira, Nuno Silva e Stefano Moraes. Espero que tenham gostado e já sabem, esmaguem o botão de gosto, partilhem com os vossos amigos e subscrevam o podcast. Obrigado por terem assistido. Até ao próximo episódio. Fiquem bem. Não usam palhinhas. Não usam palhinhas. Podcast Oceano Azul. Alguma fonte de rendimento. Esta questão das criptomoedas é muito... Todos a ganhar um bocadinho mais,